Você torturaria uma pessoa se isso de repente fosse uma regra da sua empresa? A sua resposta provavelmente deve ser: não, eu jamais faria isso, eu tenho valores, princípios. Mas e se eu te dissesse que a ciência e a realidade do mercado de trabalho provam justamente o contrário? E na verdade, o que a atualização da NR1 tem a ver com tudo isso? Deixa eu te contar duas histórias reais brasileiras. Uma bancária sofreu um aborto espontâneo enquanto estava trabalhando na agência. Mesmo sangrando, seu chefe mandou que colocasse o feto numa sacola plástica e ela foi obrigada a voltar para a mesa de trabalho até fechar o caixa antes de poder ir ao médico. Segundo caso, uma funcionária de um frigorífico estava grávida de gêmeos e de repente começou a sentir aquelas dores fortes. Pediu ao supervisor, pediu ao chefe de linha para sair e o seu pedido foi negado por 3 vezes para que a linha de produção não parasse. E por fim, na terceira vez, no terceiro pedido negado, ela não aguentou e abandonou a linha. Saiu se arrastando e, ao chegar na porta da fábrica, acabou dando à luz aos gêmeos que morreram ali mesmo, no chão da empresa. Agora a pergunta: de quem é a responsabilidade? E será que se a gestão da empresa fosse perguntada, será que eles teriam concordado com essas atitudes? E a pergunta de verdade aqui é: qual é a imagem que uma empresa deseja passar ao público e qual é a imagem que ela está passando ao público? Mais do que isso, a pergunta que realmente não quer calar é: como um ser humano comum consegue fazer isso com outro? Como um gerente pode olhar para uma mulher abortando e simplesmente mandar fechar o caixa? Bem, para entender isso, creio que nós precisamos olhar para a ciência da obediência. Na década de 60, o psicólogo Stanley Milgram, ele criou uma máquina falsa de choques justamente para testar a obediência à autoridade. Essa máquina falsa tinha 30 chaves que começava em 15 volts e ia subindo até o máximo de 450 volts. Em cima das chaves finais havia inclusive etiquetas com o seguinte dizer: perigo, choque severo. Bom, e como era esse experimento? Então, um voluntário fazia o papel de professor e o outro de aluno. O que fazia o papel de aluno tinha que responder a esse questionário. O que fazia o papel de professor, a cada resposta errada do aluno, deveria acionar a máquina de choque e os choques deveriam ir aumentando a cada resposta errada do aluno. Entretanto, o aluno que levava os choques e gritava era um ator. A única pessoa que não sabia que a máquina era falsa e que o aluno que gritava era um ator era o voluntário que fazia o papel de professor e que justamente conduzia os choques. E bem, durante os choques, então, o que fazia o papel de aluno, ele gritava, implorava para parar, dizia que tinha problema no coração. E no experimento original, 100% dos participantes foram até o ponto de 300 volts. 300 volts é o ponto onde o aluno batia na parede e gritava em agonia. Ou seja, todo mundo continuou torturando a outra pessoa, mesmo ouvindo o sofrimento dela. Depois dos 300 volts, só havia silêncio. E no final, 65% das pessoas foram até o final. Baixaram a chave de 450 volts, a carga letal. Mas o mais chocante dessa experiência é que mesmo ouvindo os gritos e depois aquele silêncio mortal, zero participante levantou da cadeira para ir até a sala ao lado, checar se o que fazia o papel de aluno, se ele estava bem, se ele estava vivo. Todos eles continuaram sentados, obedecendo. Então, pergunta: será que o que aconteceu no banco e no frigorífico e tantos outros lugares que acontecem todos os dias foi um mero acidente de trabalho ou será que foi um experimento de Milgram na vida real? A regra de não abandonar o posto foi mais forte do que a vida humana. Ninguém foi lá, por exemplo, checar se a mãe e os bebês estavam bem, a não ser depois que já estavam bem. Então, assim, aquilo que deveria ser óbvio, e pelo que vemos no dia a dia não é, e que não existe empresa, produto ou serviço sem a vida. E aí a lei precisou intervir. Então, na nova redação da NR1, trouxe para o centro do palco os riscos psicossociais. Até pouco tempo, saúde mental
era vista como benefício ou até como frescura. Mas agora, fatores como sobrecarga de trabalho, assédio moral, liderança abusiva, pressão temporal, aquela que matou os gêmeos, devem ser identificados, avaliados e prevenidos no PGR, no Plano de Gerenciamento de Riscos. Se a empresa adoece a mente, ela agora responde com a equiparação a um acidente físico. Agora, por que é que isso teve que vir em forma de lei? Dá uma olhadinha no tamanho desse buraco. Em 2025, o Brasil bateu o recorde histórico. Foram mais de 546 mil afastamentos previdenciários por transtornos mentais. Sabe quanto isso custou só para o INSS? Uma estimativa de 3,5 bilhões em benefícios pagos. E, além disso, as ações trabalhistas pedindo indenização por síndrome de burnout cresceram 14,5% no último ano. E bem, essa conta toda, ela volta para você. Ignorar a NR1 é um possível suicídio financeiro. Então, vou compartilhar aqui uma simulação técnica baseada em dados reais. Esta simulação foi criada por um técnico do INSS com uma empresa. Imaginemos uma empresa fictícia de tecnologia com 80 funcionários e o faturamento de 10 milhões anuais. Uma empresa saudável, não é? Mas essa empresa ignorou os riscos psicossociais. E aí, então, primeiro ato, o fiscal bate na porta. Por não ter atualizado o PGR, não ter ações de prevenção às doenças psicossociais, a multa administrativa é de 24 mil. Bom, talvez o gestor da empresa pense, pague isso, que acaba já essa história. Bem, aqui é onde o pesadelo apenas começa. O ambiente tóxico continua. E aí, resultado, 3 funcionários se afastam. Entram para aquela estatística dos 546 mil que eu mostrei antes. E aí, só de custos indiretos, chegamos à soma de mais 75 mil. Desses 3, 2 processam a empresa. E entre indenizações e advogados, mais 105 mil. Mas o rombo real é invisível. Com o clima pesado, a produtividade cai e a rotatividade aumenta. Isso todos nós conhecemos, não é? Numa simulação bastante otimista, foi considerada então a perda de 5% de produtividade, mais aquele custo de demitir, contratar substitutos, e aí chegamos à monta de R$500 mil. Dinheiro que virou fumaça. Você acha que acabou? Lembra aqueles 3,5 bilhões do INSS? Pois é. O INSS pode entrar com ação regressiva e, nesse caso, foi mais 341 mil de prejuízo futuro garantido. Na verdade, há uma diferença fundamental entre acidente e negligência. Quando um acidente acontece e não havia um plano de gerenciamento de riscos, não havia um PGR, então ele é negligência, ele não é acidente. E em casos de negligência, o INSS pode solicitar o reembolso dos valores pagos à empresa. Ou seja, se há, por exemplo, o afastamento de funcionários por burnout ou outras doenças psicossociais, a empresa que não tem um plano de prevenção para essas doenças, então o INSS pode entrar com o ressarcimento, exigindo o ressarcimento desses valores à empresa, somando tudo. R$1.125.000. Mais de 10% do faturamento anual da empresa no lixo. E tudo isso começou com uma multinha de 24 mil e um probleminha de relacionamento que foi ignorado. Então, a nova NR1 não é burocracia, é proteção de patrimônio. Aliás, mais do que uma lei, na verdade. Bem, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada $1 investido em tratamento contra depressão e ansiedade, que é o que mais afeta o trabalho no mundo inteiro hoje, as empresas elas podem esperar um retorno de $4 em saúde e produtividade. É um bom ROI ou não é de 1 para 4? Bem, não me apresentei, né? Eu sou a Naomi, eu sou especialista em neurociência comportamental. E a minha proposta aqui não é sobre preenchimento de formulários burocráticos para cumprimento de lei, mas sim
identificar e desativar esse modo Milgram. Na verdade, minha proposta é transformar as empresas através das pessoas que compõem esse microcosmos. Na verdade, como um organismo mais do que autossustentável e verdadeiramente lucrativo em todos os sentidos. Uma empresa existe para gerar valor à sociedade e o retorno desse valor é o lucro que ela obtém. Então, lucro pode ser algo muito além do caixa. E, na verdade, qual é o legado que você gostaria de deixar? Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria que a sua empresa fosse reconhecida, conhecida? E bem, se você chegou até aqui neste vídeo, creio que nós temos algo a conversar, não é? Então, clica aqui embaixo, deve ter meu contato por aqui. Será um prazer enorme poder conversar contigo e quem sabe te conhecer pessoalmente aí muito em breve. Bom, um forte abraço então e até muito breve.